Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo Antunes. Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito comentado nos programas de televisão, em outros canais no YouTube, e eu vou falar dele. Só espera um pouquinho, peço a todos que deixem um like aí no vídeo e também se inscrevam no canal, não custa nada, e clique no botão do sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo que tiver no canal, ok? Então vamos lá, vamos partir para o tema do vídeo. Bom galera, o tema do vídeo é sobre o fascismo. Para quem não sabe, galera, o fascismo foi uma ideologia que surgiu nos anos 20 por aí, né? Que foi o primeiro país a pôr em prática foi a Itália, né? Nós sabemos que o pioneiro do fascismo foi o Benito Mussolini e inspirou diversos grupos radicais por mundo afora. Nós sabemos que o fascismo ele surgiu muito forte na Europa, então ali foi um dos lugares onde começou os primeiros grupos fascistas, né? E a gente sabe que na época, nos anos 20, anos 30, até nos anos 40, podemos dizer, foi um período, galera, que teve muitos grupos radicais, tanto de direita quanto de esquerda. Teve vários grupos comunistas, que a gente sabe que teve a União Soviética, por exemplo, após a Revolução Russa. Teve diversos outros países que tentaram ser nos moldes da União Soviética, como também teve países que tentaram ser fascistas, nos moldes da Itália, ok? Bom, galera, é importante lembrar que o fascismo ele deixou várias marcas, e que são marcas que a gente pode perceber até hoje. Se vocês pararem para pensar, aqui no Brasil também teve fascismo. Galera, o fascismo, e foi com Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, um cara que todo mundo conhece, foi um cara muito importante para a história do Brasil. E governou como líder fascista de 1937 a 1945, tá, galera? É muito importante lembrar, porque Getúlio Vargas ele não só liderou nessa época, mas também antes, nos anos 30, no início dos anos 30, 1930, até 1945, interruptamente, né? Ou seja, sem parar nenhuma vez, e depois liderou até seu suicídio, né? Fiz um vídeo falando sobre isso, se você puder dar uma olhadinha, fico feliz, ok? Então, galera, temos que lembrar sobre isso. Agora o que acontece? Muita gente estava falando do fascismo, muitos grupos antifas fazendo manifestações contra o fascismo, e a gente tem que lembrar que o grupo Antifa foi um grupo que surgiu também nos anos 20, nos anos 30, justamente para quê? Para combater, ser contra o fascismo. Só que a verdade galera, que não existe atualmente nenhum país considerado fascista, tá? Eles têm países que se aproximam, mas não são. Hoje em dia, galera, infelizmente, os antifas viraram mais um braço armado dos partidos de esquerda, né? Não tem mais tanto sentido de existir. Então, essas manifestações que ocorrem são mais contra pessoas que podem ter alguns caracteres fascistas. E vocês podem perguntar, mas Gustavo, então o que é o fascismo, o que ele se constitui? Porque até agora você falou só dos países que tiveram essa política do fascismo. Bom, galera, o fascismo constitui um patriotismo muito grande, um nacionalismo, né, um ultranacionalismo, digamos assim. Se constitui também num misticismo de eles pegarem um tempo, uma era do país onde a pessoa vive, uma era daquele país que foi gloriosa, em que teve uma expansão muito grande, territorial ou econômica, e usar aquilo como uma utopia e dizer que vamos chegar até lá, vamos ser melhores que aquilo, entende? Isso aconteceu tanto na Itália quanto na Alemanha, até em outros países também. Podemos perceber na Alemanha nazista de Adolf Hitler, que ele pegava o povo germânico, o povo do Império Alemão, né? Ele trazia toda aquela glória que o Império Germânico teve. Era mais ou menos assim, tá, galera? Era basicamente isso. E o que acontece? Não foi só na Itália, não foi só na Alemanha, teve em outros países na Europa. Teve, por exemplo, na Espanha, que ocorreu até a Guerra Civil Espanhola, que eram as forças nacionalistas contra as forças republicanas. Nós sabemos que quem ganhou foi as forças nacionalistas, que eram fascistas, que eram lideradas pelo Francisco Franco. Esse cara aí, galera, é bom vocês lembrarem, porque eu vou falar dele depois no finalzinho do vídeo. Bom, a gente sabe que, na verdade, eles só ganharam justamente pelo apoio que eles tinham da Alemanha e da Itália. Por quê? Porque as ideologias eram iguais, né? Eles defendiam a mesma coisa. Em outro país também, que teve até o Estado Novo, usa o nome de Estado Novo, como teve aqui no Brasil, foi em Portugal, que foi liderado por Salazar. É muito importante esse nome também, guardem para o final do vídeo. Outros países, galera, que eu posso até estar citando aqui nesse vídeo, mas não são países tão importantes, até porque eles só existiram, o República, no caso pessoas, o governo só foi fascista justamente pelo fato de a Alemanha ser muito forte e estava lá do lado praticamente e forçou um golpe, entende? Então não foi nada que veio assim do povo, que foi um grupo que surgiu, entende? A Espanha já foi isso. Mas esses países como a Bulgária, Hungria, Romênia foram países
que basicamente sofreram muito essa ideia veio muito da Alemanha. Então foi mais uma coisa forçada do que uma coisa que veio deles, sabe? Então, galera, até agora eu falei do fascismo como ele começou, como os países que pegaram, aceitaram essa ideia. Então, pessoal, esses governos fascistas, de Salazar, por exemplo, de Mussolini, do Hitler, eu vou falar agora como terminou, até do Getúlio Vargas também. Bom, para começar, de Mussolini. Nós sabemos que teve a Segunda Guerra Mundial e a Itália ficou do lado da Alemanha, né? E o que acontece? Os americanos, os aliados, né, na verdade, depois da conquista da África, eles foram lá e invadiram a Itália. A Itália praticamente ficou meio a meio, 50% nas mãos dos aliados e outros 50% na mão dos italianos, né? E, na verdade era mais um estado fantoche criado pela Alemanha e quem o líder era o Mussolini. O que aconteceu? No final da guerra, quando a Alemanha já estava despedaçada, até os soviéticos já estavam a cerca de quilômetros de distância do bunker de Hitler, o que aconteceu? O Mussolini tentou fugir desesperadamente para a Alemanha, né, para arrumar uma outra rota de fuga para ir para outro país. O que aconteceu? Ele foi capturado pelos rebeldes, pela resistência italiana, né? E o que aconteceu? Foi capturado e fuzilado, galera. E o mais triste ainda, foi exposto em praça pública. Ele, sua amante e mais alguns soldados, algumas pessoas de sua confiança que estavam com ele. Foi tanto, galera, que foi muito vandalizado, né? Justamente porque ele foi uma figura que foi muito odiada, galera, porque ele não foi um líder que conseguiu fazer a Itália crescer. Só fez a Itália se afundar mais ainda na lama que ela estava. E o que acontece? Agora vamos falar sobre a Alemanha, né? Bom, a Alemanha, todo mundo sabe, quem assiste meu canal sabe, né? A Alemanha, no finalzinho da guerra, estava totalmente cercada, os aliados no oeste e os soviéticos no leste. Eles estavam empurrando a Alemanha, fazendo até um cerco já, né? E o que acontece? Os soviéticos estavam cerca de quilômetros, na verdade nem quilômetros, galera, metros assim, centenas de metros de distância do bunker de Hitler, e Hitler decidiu se suicidar. Sabemos que, digamos assim, que a Alemanha, galera, foi um dos casos em que o fascismo ele deu certo na questão da economia e, digamos assim, na questão das vitórias, né? Porque nós sabemos que a Alemanha, até antes da invasão Barbarossa, da Operação Barbarossa, a Alemanha estava muito forte, até economicamente falando, entende? Então, realmente, a Alemanha conseguiu fazer esse milagre econômico. Só que, claro, não durou por muito tempo, até porque a política do Hitler, a política da Alemanha nazista era uma política muito agressiva, muito brutal, né? Então não durou muito tempo. Agora vamos falar do que aconteceu na Península Ibérica, onde tinha Espanha e Portugal, que eram países com governos fascistas. Bom, vamos começar por Franco. O governo do Franco foi um governo muito estagnado, não teve grandes evoluções, não teve grandes melhoras. A Espanha ficou muito atrasada naquele período, até porque não vou dizer que foi só culpa do Franco, também foi culpa dele, mas digamos assim que naquela época, galera, depois da Segunda Guerra Mundial, até um pouco antes do início, teve muita repressão com esses países que o governo era fascista. Por exemplo, a Espanha teve muitas sanções econômicas devido a ter apoiado a Alemanha. Ela não entrou na guerra diretamente, mas apoiou dando recursos e até soldados. Para quem não sabe, teve até uma tropa que foi servir no território alemão para combater os soviéticos, tá? Então é bom lembrar disso. A Espanha foi muito estagnada nesse período. Portugal foi uma questão mais diferente, galera. Portugal não se alinhou tanto assim com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, então sofreu menos sanções, mas mesmo assim não evitou o fim do regime, né? Nós sabemos que caiu o regime de Salazar, um golpe que teve, e ele acabou saindo do poder, mas ainda assim perpetuou mais um pouco o fascismo em Portugal e na Espanha. E agora, galera, vamos falar aqui no Brasil de Getúlio Vargas, na época que ele estava no poder. O que acontece, galera? Nós sabemos que Getúlio Vargas já estava um bom tempo no poder, todo mundo, digamos assim que a elite já estava cansada de ter o Getúlio Vargas comandando o Brasil, e o exército mesmo foi lá e pressionou ele para sair. Os mesmos que botaram ele lá no posto de ditador, digamos assim, foram os que fizeram ele sair. Só que diferente dos outros que ocorreu, o Getúlio Vargas foi mais tranquilo, porque não teve morte como teve no Hitler, no momento lá da Alemanha, e nem na Itália. E na Itália teve muitas mortes também. Já no Brasil, o Getúlio Vargas saiu numa boa e ficou tranquilo. Depois ele ainda se reelegeu, ele se candidatou e se reelegeu, né, para presidente e conseguiu. Foi o último mandato dele até se suicidar. Então, galera, é isso mesmo. Então, vocês viram como foi o fascismo no mundo inteiro. É claro que teve outros países que eu posso estar citando em outros vídeos,
que não tiveram tanta importância como esses. Mas então, galera, conclusão. Vamos falar agora sobre o que é o fascismo em si. Até agora eu falei sobre os países, esses governos que aceitaram o fascismo. Agora eu vou falar sobre o que é o fascismo em si. Bom, galera, temos que lembrar que o fascismo ele é uma ideologia em que usa a questão do misticismo, que pega uma ideia, pega um país, no caso uma população, uma nação, né, que viveu um certo período e que teve uma certa glória, digamos assim, na visão deles, né? Por exemplo, a Alemanha, como eu já havia citado, pegaram o povo germânico, o povo que deu muito certo, que anexaram vários territórios, e o que acontece, eles usam como meta, vamos um dia chegar até lá, mas claro que eu preciso da ajuda de vocês, ou seja, o líder do movimento, ele sempre diz que ele é a solução, ele que vai fazer acontecer, entende? Então, lembre bem, eles usam esses dois discursos, não só esses também, eles usam um discurso nacionalismo, ultranacionalismo, patriotismo inteiro. Eles sempre dizem que não, nós temos que ser patriotas, nacionalistas, ultranacionalistas. Outra coisa que é importante lembrar, eles usam palavras fáceis, frases curtas e fáceis de gravar, ou seja, para ficar na memória das pessoas, entende? Então é basicamente isso, galera, que tem que ficar sempre ligado. O fascismo nem sempre, mas em alguns lugares, porque o fascismo tem em alguns países, em algumas regiões muda a forma dele. Tem lugares em que o fascismo ele tem um pensamento, ele muda um pouco mais expansionista, e tem lugares que não, é só na forma de governo mesmo, entende? Então é isso mesmo, galera. Eu falei aqui como é o fascismo, entende? Já tinha falado em outros vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, em que eu citei o fascismo também, mas esse vídeo foi justamente, especificamente apenas para falar sobre este tema, ok? Agora só vamos falar um pouquinho sobre as manifestações que ocorreram um tempo atrás, né, questões de semanas, foi aquelas manifestações, galera, que ocorreu contra o fascismo, justamente desses grupos antifas que eu havia citado no início do vídeo, né? Bom, nós sabemos que esses grupos antifas, galera, eles praticamente teve dois tipos de manifestação, né? Nós sabemos que teve manifestação que foi tranquila, que não depredou nenhum lugar público, nenhuma propriedade privada, respeitou todas as limitações feitas pela polícia. Mas também teve outras manifestações que depredaram lugares públicos, depredaram propriedades particulares, ou seja, não respeitando as leis, e foi um caos, galera. Não foi uma manifestação digna, não foi uma manifestação que eu nem considero como manifestação, né, galera? Mas foi mais um grupo de baderna do que manifestação. Porque nós sabemos que manifestação correta é aquela manifestação que não envolve vítimas, não envolve nenhum tipo de violência, certo? Teve até uma manifestação que eu vi vários vídeos, se vocês pesquisarem vocês vão ver. Vários vídeos mostrando pessoas saqueando lojas até de pessoas que defendiam essas manifestações. Então vocês verem onde estava esse grupo, olha o pensamento deles, olha as ideias, ok? Mas era só isso mesmo, galera. Fiz esse vídeo para explicar um pouco do fascismo e no finalzinho ainda falei sobre essas manifestações, beleza? É isso mesmo, peço que deixe o like no vídeo para apoiar. Se for novo, se inscreva no canal, não custa nada, beleza, galera? E também clique no sininho assim você não vai perder nenhum vídeo novo que tiver no canal. E também dê uma olhadinha no meu outro canal. Se você gosta de jogos, não perca tempo, dê uma olhadinha lá no meu canal de jogos. Eu faço vários vídeos de jogos, faço vídeo de Hearts of Iron, muito legal, um jogo de estratégia militar. Faço vídeo de Minecraft, vídeo de Battlefield 5, vários jogos, galera. Vários jogos. E se você quer que eu traga algum jogo lá no meu canal, comenta lá no meu canal, né? Claro, no último vídeo que tiver, comenta lá embaixo o jogo que tu quer que eu traga, ok? É isso mesmo então, um abração e fui!